O diafragma tem o formato de guarda-chuva. Vou deixar todo mundo transparente, ó. Você vê o diafragma aqui por cima, ó. Você vê o diafragma por baixo e aqui uma vista oblíqua do diafragma aqui, ó. Tá, então você tem aqui o diafragma. O diafragma, você pode perceber que ele contorna aqui a caixa torácica, ó. Só que existem coisas que atravessam o diafragma, tá? Apesar de ter coisas que atravessam o diafragma por buracos aqui, por que ele tem esses buraquinhos aqui, ó? Esses buracos aqui, eles são forames ou hiatos, tá? Então eu tenho aqui alguns elementos que são interessantes de vocês conhecerem, ó, por onde você tem a passagem de estruturas, né? Você tem o forame da veia cava, o hiato esofágico e o hiato aórtico. Então olha que interessante, ó. Você verifica que o diafragma, ó, ele fica vedando aqui a caixa torácica. Ele tem perfurações, tem passagens aqui na frente também de artérias e veias. Não são só esses três aqui, ó, que são os mais famosos que vocês conhecem. Ele tem suas partes costais, ó, que representa a maior parte. Ele tem uma parte external. Lá no meio dele ele apresenta lá um centro tendíneo, ó. A parte de cima dele é um centro tendíneo aqui, ó. Isso aqui é um centro tendíneo, sabe por quê? Olha que legal. Deixa eu tirar o externo aqui. Tirar o externo da frente. Vou colocar o coração. Vamos fazer assim, ó. Só porque hoje é sexta-feira. Vamos pôr esse coração pra bater aí. Pôr o coração é pra bater aí. O coração tá batendo. Você tá vendo que onde o coração bate, onde o coração fica, é a parte branca do diafragma? O diafragma tem esse centro tendíneo, principalmente que é a parte do diafragma que vai se juntar às membranas do coração aí, ó. Você percebeu? Ó, eu vou colocar as membranas cardíacas. Aqui vocês estão vendo o pericárdio, ó. Tá vendo que o pericárdio fica preso aqui sobre o diafragma? E ele fica preso principalmente nessa parte do centro tendíneo aqui, tá? Então, basicamente, o centro tendíneo e o pericárdio fibroso são uma coisa só. Por isso que quando você corre, quando você anda, seu coração não fica balançando. Você vai fazer uma corrida, o coração fica... Você vai, para aí, rapaz! Não fica pulando. Não, ele fica paradinho lá. Por quê? Porque ele está preso aqui atrás, aqui embaixo, no diafragma, no centro tendíneo e aqui na frente, no externo, tá? Então, as membranas, elas têm correlação. E nas laterais o coração fica preso pelas pleuras dos pulmões, entendeu? Se eu colocar o pulmão aqui, ó, a única coisa ruim desse programa aqui é que quando o coração bate, o pulmão não se mexe, né? Aí a gente tem as pleuras pulmonares, que elas também se juntam ao pericárdio, então o coração ele fica preso aqui nessa região. Tá? Então isso aqui é como ocorre o movimento do seu coração aqui, ó. E se vocês perceberem, ó, vou tirar umas camadas arteriais aqui, ó, até ficar bem limpinho aqui para vocês verem uma coisa aqui, ó. Você tá vendo que o coração ele atravessa aqui o espaço entre o diafragma aqui, ó, eu tenho o pilar direito, aqui eu tenho o pilar esquerdo do diafragma, ó. Entre os dois pilares diafragmáticos aqui, ó, tem a formação de um hiato aqui, ó. É um buraco muscular, tá? A gente tem o hiato, esse hiato aórtico. Lá na coxa a gente tem o hiato adutor. Então, hiatos, eles são perfurações musculares, tá? Aqui vocês estão vendo o hiato aórtico, por onde passa a aorta. Então, a aorta torácica, qual que é o limite da torácica e da abdominal? O diafragma, tá? Então, a partir do momento que a aorta torácica atravessa o hiato aórtico, ela se transforma em aorta abdominal aqui. Então, isso é uma coisa interessante. Se eu colocar agora o esôfago, olha que legal que vocês vão ver, ó. Digestório aqui, ó. Droga, entrou gente que eu não queria aqui. O fígado não foi convidado para nossa festa aqui, não. Quero que você veja uma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho essas costelas. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui é o esôfago, ó. A partir do momento que o esôfago penetra no hiato esofágico aqui, ó, eu vou ter o início do estômago, tá? Então existe uma condição aqui de a herniação dessa porção abdominal aqui ela pode se voltar para cima aqui, ó. Isso chama-se hérnia de hiato, porque isso aqui é o hiato esofágico. Às vezes vocês já ouviram falar de hérnia de hiato, mas às vezes não relacionaram o nome à pessoa, né? É hiato por causa do hiato esofágico. Você sabe que às vezes, a hérnia de hiato, às vezes sai parte do fundo do estômago para cima aqui. E aí a pessoa tem muito refluxo, é um negócio triste assim para quem tem. Então aqui está o hiato esofágico aqui, ó.
E aí se eu colocar as veias, deixa eu tirar o sistema digestório, aí vocês vão ver a última estrutura que atravessa e é aqui, ó. Estão vendo que já tem uma coisa aqui, ó? Se eu colocar as veias agora aí, ó, vai passar uma coisa aqui, ó. Isso aqui é a veia cava inferior. A transição entre a veia cava inferior e a veia o átrio cardíaco, ele ocorre aqui no hiato esofágico, ó. Então aqui você tem o átrio direito, tá? E abaixo do átrio vocês vão ter aqui a veia cava inferior. Então a gente tem essas três principais passagens aí, mas tem outras, tá? A gente tem aqui também, ó, passagens anteriores aqui no diafragma, só para você ver aqui, pra você ver que não é só isso, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui também passagens, ó, para artérias e veias. Tá? Então existem outras passagens que não esses hiatos aqui, tá bom? O nervo frênico, só para vocês terem uma ideia, ó, porque o pessoal acha que a única coisa que atravessa o diafragma são os grandes vasos e o esôfago, né? Quer ver? Eu vou mostrar outras coisas para vocês aqui, ó. Pra você abrir a cabeça aqui, ó. Você vai achar legal, eu tenho certeza que você vai achar legal isso aqui. Se eu colocar aqui o sistema nervoso, ó, olha quem tem aqui, ó. Nervo frênico, ó. O nervo frênico atravessa também o diafragma, ó. Você tem forame por nervo frênico aqui também, ó. Que é esse aqui, ó. Ele tem que atravessar o diafragma para inervar também a cúpula inferior, tá? E ele atravessa dos dois lados aqui, ó. Tá? Então o nervo frênico, ele passa e vai que vai, ó. Tem que atravessar o diafragma, entendeu? Então, basicamente, quando a gente fala de diafragma, geralmente a gente fala só dos grandes vasos e do esôfago, mas passa mais coisa, como vocês estão vendo aí, né? E agora, olha que interessante, ó. Eu tenho aqui o meu diafragma. E aqui eu vou colocar meus pulmões aqui em cima, ó. É muito legal como acontece o soluço aqui, para vocês entenderem de uma vez por todas. Legal porque vocês percebem, né? Mesmo que a gente tire aqui os pulmões, quando vocês olham o raio-x de tórax, né? Vocês percebem que os pulmões, eles vão ter a forma do diafragma, né? É muito louco isso. Não sei se vocês já pararam para perceber isso. Olha que coisa interessante, ó. Se eu colocar aqui os pulmões, vou pôr aqui o respiratório. Você vai perceber que os pulmões eles vão ter a forma do diafragma. Aí você vai ficar com aquela pergunta, né? É o diafragma que toma a forma dos pulmões ou são os pulmões que tomam a forma do diafragma? Tudo que tiver ao redor do diafragma vai tomar a forma do diafragma. Quem determina o formato das estruturas supra e infradiafragmáticas é o diafragma, sabia? Quer ver uma coisa legal? Você tem aqui as bases dos pulmões que tomam aí o formato. O que a gente tem aqui do lado direito, né? Infradiafragmático, né? Subdiafragmático. Eu tenho o fígado. Deixa eu colocar o fígado aí pra você ver. Fígado, como que é fígado em inglês? Liver, é isso? É, liver, olha aí. Pus aqui o liver, ó. Vocês já viram que o fígado ele é abaulado aqui em cima? Ó? Vamos deixar todo mundo transparente agora. Olha aqui o fígado, ó. Ele é abaulado aqui, ó. Ele tem esse formato. Aí a pergunta é: o fígado é abaulado por causa do diafragma ou o diafragma é abaulado por causa do fígado? O fígado é abaulado por causa do diafragma, porque o diafragma é tecido mole, é parênquima. Tanto o diafragma, o fígado, deixa eu falar de novo isso aqui. Tanto o fígado quanto os pulmões, eles são órgãos parenquimatosos, tá? São órgãos sólidos. Então eles costumam tomar forma dos órgãos que ficam ao redor deles, tá? Porque, querendo ou não, o fígado é mole e os pulmões também são maleáveis, tá? Quem não é maleável aí? É o diafragma, o bicho é fibrosão, tá? Vamos fazer o seguinte, agora eu vou mostrar todo mundo e vou colocar o estômago do outro lado aqui, ó. Estômago, como que é estômago, gente? Vamos pôr o digestório de uma... Ah, não, vai entrar todo mundo aí. Vamos pôr o estômago aqui. Estômago, aqui, ó. Aqui, ó. Aí vocês percebem que o estômago também, ele tem curvaturas, né? Aquela curvatura maior do estômago, olha só como ela se apresenta aí, ó. A curvatura maior do estômago, ela toma a forma do lado esquerdo aqui do diafragma. Então é interessante vocês observarem que tudo que é peridiafragmático, né? Ou seja, supra ou infradiafragmático, ele vai tomar esse formato aqui arredondado, tá? É bastante interessante isso, né? O pessoal me pergunta, né? O que veio primeiro, né? O diafragma abaulado ou os órgãos abaulando o diafragma? O diafragma. Tá? Então é ele que deixa esses órgãos com esse formato aí. Você sabe que a gente tem algumas características aqui também do posicionamento desses órgãos de acordo com o fígado, né? Porque nesse programa aqui ele não foi muito leal a isso, tá? Porque quando você olha um raio-x de tórax, o pulmão direito ele fica posicionado mais alto, é torto assim. Por quê? Porque o fígado empurra o pulmão direito para cima.
E aí você vê que o rim direito é mais baixo também. Por quê? Porque o fígado empurra o rim direito para baixo. O fígado é folgado pra caramba, cara. O bicho folgado, espaçoso do caramba. Então ele vai acabar empurrando o pulmão direito para cima e o rim direito para baixo, que é um folgado. Só que mais folgado que ele ainda é a parede diafragmática aí, que não vai dar uma certa contenção. E o formato superior do fígado, ele ocorreu por causa do diafragma. Então vamos tirar aqui o estômago e o fígado e vamos ficar só com o nosso sistema respiratório. Isso aqui é interessante para você entender a dinâmica do que é chamado ventilação, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui as costelinhas, vamos deixar as costelinhas, vamos colocar a caixa torácica inteira aqui, ó. Vamos deixar isso aqui bonito, né, gente? Então é o seguinte, ó. Você tem aqui no interior da caixa torácica vários elementos, né? E esses elementos pulmonares aqui, principalmente, eles dependem do diafragma e dos músculos que ficam entre as costelas, tá? Que são os músculos intercostais. A gente tem um monte de músculos. Se a gente enfiar os músculos aqui que tem nessa região, vocês vão ver que os músculos eles vedam bem a caixa torácica. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Intercostal externo. Como que eu sei disso? Pela direção das fibras. Músculos intercostais internos. Vou pôr do lado direito também. Os intercostais internos ficam lá dentro. Você vê aqui, só de colocar os intercostais, vocês já vão ver que a caixa torácica aqui, ela é praticamente totalmente vedada. Tá? Somente essa porção dos ápices dos pulmões aqui, eles não têm essa vedação muscular aqui. Tá? Então, nas outras partes, você vê que a caixa torácica é totalmente vedada aqui. Tá? E a gente vai ter também membranas aí, como as pleuras, a fáscia endotorácica, que ele vai dar toda essa conformação interna da caixa torácica. Então, se você perceber, ó, o pulmão direito está quase que totalmente escondido aqui na caixa torácica. E, evidentemente, quando a gente coloca esses elementos aqui, e a gente tem membranas também, dos músculos intercostais aqui, a gente vai ter uma vedação nessa caixa torácica. Assim como a gente tem a vedação da cavidade abdominal, feita através do peritônio, tá? Então é importante. Por quê? Porque como o pulmão, ele trabalha através de diferença de pressão, então ele precisa ter alteração de pressão para você inspirar e expirar. E para isso a caixa torácica tem que ser vedada. Então se você fizer um furo na caixa torácica, você vai ter saída de ar, entrada de ar. Então, por exemplo, uma das condições mais comuns que as pessoas têm aqui por entrada de ar aqui é chamado pneumotórax. Então a pessoa teve uma perfuração, vai uma facada, um pneumotórax iatrogênico, por exemplo, biópsia pulmonar, alguma coisa que perfure aí. Quando há perfuração, você perfurar a pleura e entrar ar na pleura, o nome disso é pneumotórax, tá? E se ele começar a apertar os pulmões, e o ar que está entrando de fora começa a apertar o pulmão, aquilo é chamado pneumotórax hipertensivo. Significa que eu alterei as pressões no interior da cavidade torácica aqui. Dessa forma vocês conseguem entender como é a dinâmica ventilatória. Porque assim, para você colocar ar dentro dos pulmões, o que você tem que fazer aqui? Você tem que expandir a caixa torácica aqui, tá? A caixa torácica se expande no sentido laterolateral, então ela se expande nesses dois sentidos aqui, ó. Então eu vou colocar na minha caneta aqui, ó. Por quê? Para ter expansão pulmonar, ó. O pulmão consegue expandir lateralmente, tá? Então, isso aqui é a respiração intercostal. Isso aqui eu treinei muito quando eu fazia fono, tá? Não é fácil de fazer, mas quando eu faço só essa respiração que eu movimento as costelas lateralmente, ó, as costelas se movimentam bem lateralmente, isso é a respiração intercostal, tá? Então, você expande os pulmões lateralmente. Uma outra forma de expansão, que é a mais comum, é a mais fácil de fazer, é a expansão anteroposterior, né? Então, quando você respira e faz isso aqui, ó. Sabe aquela que você enche o peito? O pessoal fala, enche o peito aí, enche o peito de ar, meu filho. O que você está fazendo? Você está expandindo o tórax no sentido AP, ó, no sentido anteroposterior. Em ambos os casos, vocês aumentam os espaços intercostais, né, que são esses aqui. Então, o aumento dos espaços intercostais permite a expansão pulmonar. E aí tem um outro fenômeno. E a gente tem também a expansão proveniente do diafragma. Quando vocês fazem uma inspiração, porque o diafragma é um músculo inspiratório, o diafragma sobe ou o diafragma desce? O diafragma é músculo esquelético, está preso ao esqueleto, ele tem caráter voluntário, apesar de ter o automatismo bulbar, é um músculo esquelético. Como todo bom músculo, o que ele tem que fazer? Contrair. E aí eu induzi vocês ao erro, sabe por quê?
O diafragma, como ele é o limite inferior da cavidade torácica, né? Ele fornece o limite entre a cavidade torácica e a abdominal. Se ele subir, o que ele faz com o pulmão? Aperta. Se apertar o pulmão, você perde ar, entendeu? É a mesma coisa você apertar uma bexiga. Quando você aperta a bexiga, o que acontece com o ar? Ele sai. Então, evidentemente, quando você inspira, o diafragma, quando contrai, ele faz isso aqui, ó. Isso é o diafragma, ó. Ele é o formato de um guarda-chuva. E ele está preso nas costelas e no externo. E na coluna vertebral também, né? Na lombar. Quando você inspira, ele faz isso, ó. A cúpula inferior dele fica mais reta e ele se movimenta para baixo, tá? Então, vocês nunca mais vão cair nesse erro. Então, a próxima vez que alguém perguntar isso para vocês, vocês vão falar assim, ó. Quando a pessoa inspira, o diafragma desce, porque ele vai aumentar o volume dos pulmões no sentido crânio-caudal. É esse o objetivo do diafragma, entendeu? Então vocês não podem cair nessa lorota, cara. Então, quando a gente fala sobre o diafragma, vocês não podem cair nessa lorota, tá? Então, o que acontece aqui, na verdade, é assim, ó. O diafragma que tá aqui embaixo, quando ele contrair, o que acontece? Ele vai, por diferença de pressões, empurrar o pulmão para baixo, ó. Ele desce, cara. Ele vai descer sempre. Ah, porque eu tenho a cúpula diafragmática, ela fica mais retinha. Vocês já viram um raio-x inspirado? Vocês conseguem ver quando o raio-x é tirado inspirado? Por quê? Porque você vê aumento dos espaços intercostais e você verifica que o diafragma ele fica mais reto. O diafragma não está tão abaulado quando a gente tira um raio-x em repouso ou expirado, entendeu? Então é interessante que vocês observem isso, vocês consigam entender essa questão fisiológica sobre o diafragma, tá? Agora vocês sabem que o diafragma desce porque acontece o seguinte, ó. O que faz os pulmões encherem é a diferença de pressão, né? Então, quando o diafragma se movimenta, o que ele faz? Ele movimenta o pulmão para... opa! O cara ia bater a cabeça na quina agora. Abaixo. Quando a musculatura intercostal contrai, ele vai movimentar os pulmões nesse sentido, ó, lá antero-posterior, ó. Ou seja, quando você respira, seus pulmões fazem um movimento tridimensional. Ele se expande no sentido AP, antero-posterior, ó. Isso é um movimento intercostal. Ele se movimenta no sentido LL, látero-lateral, ó. Ele abre e ele se movimenta também no sentido crânio-caudal. Ou seja, seu pulmão consegue expandir em todos os sentidos, entendeu? E dessa forma você enche os pulmões de ar. E a expiração, sabe o que ela é? Ela é o relaxamento do diafragma. Então, quando o diafragma relaxa os pulmões, porque é igual uma bexiga, né? Uma bexiga elástica, tá? O que é o pulmão? É uma bexiga. O pulmão é tecido elástico. O pulmão é um órgão parenquimatoso, é um órgão sólido. E é um órgão elástico. Então, quando você faz esse movimento, ó, você expande os pulmões, isso chama-se complacência. E aí, quando você relaxa o diafragma, você não precisa fazer movimento nenhum. Quando você relaxa o diafragma, ele já sobe e aperta os pulmões. Se você encher uma bexiga, você prende ela. Quando você soltar o gargalo, o que acontece? O ar sai sozinho, por quê? Porque a bexiga contém um tecido elástico, retrai. O tecido elástico, ele é retrátil, tá? Elasticidade, ao contrário do que as pessoas pensam, não é isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui não é elasticidade da pele, ó. Quando eu faço isso aqui, ó. Isso aqui não é elasticidade. Isso aqui é resistência. Elasticidade é isso aqui, ó. É o retorno. Entendeu, ó? Resistência, elasticidade. O pulmão é a mesma coisa. Complacência, elastância. Elasticidade é a propriedade dos tecidos, e não é só dos tecidos, não. A propriedade da matéria que ela tem para retornar ao seu comprimento original depois que é deformada, entendeu? Sabe cueca velha? Cueca velha. Você vai, é aquela cueca que está há 3 anos na sua gaveta, você não usa, aí você tem um encontro amoroso. Aí você vai pegar aquela cueca, que você fala, essa aqui eu vou pegar que tá nova. Na hora que você pega a cueca, o elástico faz assim. Como que tá o elástico? O elástico seria o seguinte, você puxou pra ver se a cueca tá boa, né? O cara puxou aqui, ó. Ah, a cueca tá boa. Aí quando ele solta, ela volta, né? E volta, pá! Isso é elasticidade, é quando o tecido volta à sua conformação normal, entendeu?
E é aí que vocês têm que entender o soluço. É entendendo as propriedades pulmonares que você entende o que é um soluço. Você sabe que quando a gente faz um soluço, a gente emite sons, né? E quando a gente emite sons pelas vias aéreas, significa que a gente está expirando. A gente pode fazer também, fazer sons inspirando, mas os sons que a gente emite na nossa fala, eles ocorrem na expiração. O que é a fala? Qual que é a diferença da fala para a respiração? Qual que é a diferença dos dois? Durante a expiração, isso aqui, ó, eu tô mandando o ar para fora sem vibrar as pregas vocais, tá? Sem vibrar as pregas. Aí você fala, Rogério, não é corda vocal, não, é prega. São duas pregas. Você tem duas pregas intactas aí. As pregas vocais. As pregas vocais, por que elas estão intactas ali na garganta? Assim, às vezes não, eu já tive problema na prega vocal. Quando você emite sons, percebe que quando a gente fala, se eu começar a falar, até uma hora que acaba o ar. Aí eu preciso, ou seja, a fala é o ato expiratório, a vibração das pregas vocais. Então, dependendo da frequência de vibração das pregas vocais, a gente emite determinados sons. Oh! Então a gente pode emitir diversos sons, tá? Então vamos ver aqui as pregas. Isso aqui que tá piscando, ó, ligamento vocal. Aí as pregas vocais, evidentemente, serão esses elementos recobertos por suas respectivas membranas e mucosas. A vibração desses elementos aqui vai fazer a emissão de sons durante a expiração. Eu falo durante a expiração. Agora vamos entender a dinâmica do soluço aqui, ó. Eu tenho o diafragma embaixo dos pulmões. Então, o diafragma está embaixo dos pulmões. Então, se eu tenho uma contração involuntária de um músculo, eu tenho cãibra. Se eu tenho uma contração involuntária do diafragma, eu tenho soluço. Porque a contração involuntária do diafragma ocorre em pulsos, tá? Ela ocorre em pulsos. Então, ele vai contrair. Quando ele contrai, o que ele faz? Ele contrai, ele desce. E aí, na volta, pá, ele dá um soquinho no pulmão. Ele faz isso, ó. Meu, é uma sacanagem o soluço, cara. Meu, é um saco soluçar, não é? Que você fica... Às vezes você até fica assim, ó. Por quê? Porque o diafragma fica dando soquinho no seu pulmão lá embaixo. E aí quando ele dá um soquinho no seu pulmão, o que ele faz? Tira um pouquinho de ar dos pulmões. Esse pouquinho de ar, ele sai com uma certa resistência que quando passa pelas pregas vocais... Entendeu? Então, isso que está acontecendo é o diafragma socando o seu pulmão por baixo aqui, ó. Quando ele tem uma contraçãozinha involuntária, que ele vai aqui, ó. Ele vem aqui, pá! Sacana. Diafragma é sacana durante o soluço. E aí você pode beber água, tomar susto, tomar laranjada, pode tomar o que você quiser. Não vai recuperar. Isso para espontaneamente, tá? Então a parada do soluço é totalmente espontânea. Rogério, por que acontece? Também não tem uma razão específica para acontecer, tá? Não é por causa de engasgo que você soluça, tá? Quando você engasga, você tosse. Para eliminar aquilo, você não soluça. Então o soluço, a princípio, a teoria em volta do soluço é que é também uma forma de eliminar alguma coisa das vias aéreas, né? Mas isso não está totalmente provado porque não necessariamente quando você tem soluço, você está com algum tipo de agente irritante nas vias aéreas, né? E na tosse sim. Porque assim, quando você tem vamos supor, entrou alguma coisa na sua garganta, você não vai ficar soluçando, você vai ficar tossindo até aquilo sair. Se não sair, você vai morrer, entendeu? Então é uma coisa interessante de vocês conhecerem. Então na aula de hoje vocês aprenderam tudo sobre o diafragma.